18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas e 2 minutos. Muito boa noite pra você em 100,7. Começando mais uma edição do 18 horas. Karime Leão. Boa noite, Carlão. Boa. E muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Já começa a noite agradecendo a sua companhia. Muito obrigada. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, hein? Participe conosco do programa 18 horas. Participe você pelo 994887592. Anote aí, 994887592. É o nosso WhatsApp que tá valendo a sua participação, né? Exatamente, né, Carlão? A gente Sim. quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas e tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda também a sua mensagem. A gente quer saber aí a sua opinião também a respeito dos assuntos. Legal, começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Presidente Lula no Amazonas promete a BR-319 investimento para dragagem dos rios. Queimadas deixam Manaus debaixo de fumaça e com os piores índices de qualidade do ar. Crise na segurança pública. Casal é baleado na porta de uma unidade de saúde. Ex-presidente Bolsonaro confirma a visita a Manaus. 6 e 3, você era o melhor mix do Brasil. A partir de agora, conferindo esses e outros assuntos, os destaques desta terça-feira, 10 de setembro de 2024. No ar, mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está no Amazonas. Ele veio anunciar medidas para atenuar os efeitos da seca extrema dos rios e também das queimadas. Mas o que chamou a atenção foi o anúncio do presidente de retomar as obras da BR-319 que liga Manaus ao restante do país, Karime. Exatamente, mais uma promessa, né, Carlão? A gente já teve vice-presidente prometendo comer a boina se não saísse a BR-319. Pois bem, continua aí e não saiu. Vamos lá. O Lula confirmou que vai retomar as obras da BR-319, a única estrada que liga Manaus ao restante do país. Durante a visita até Manaquiri, aqui na região metropolitana de Manaus, ele comentou que essa rodovia, conhecida como Rodovia da Lama, está esperando por asfalto há 52 anos. Há 52 anos, presidente. Pois é. Lula garantiu que o governo vai impedir desmatamentos nas áreas ao redor e defendeu a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, das críticas sobre a construção da estrada. Bom, vale lembrar, Karime e ouvintes, que a BR-319 foi inaugurada em 1972, totalmente asfaltada, prontinha, linda. Mas, sem manutenção, acabou ficando intransitável por vários anos. Hoje tem uma área de aproximadamente 40 quilômetros que está totalmente no barro. E no período de chuva, é claro, se transforma num lamaçal, sem condições de passagem. Carlão, vou lembrar também que o IBAMA liberou uma licença prévia para as obras, mas uma outra decisão judicial que saiu no mês de julho suspendeu essa licença e parou as obras e aí complicou os planos do governo. Agora o presidente disse que seria um grande passo conseguir uma licença definitiva até o final de 2025 e essa decisão pode permitir que as obras comecem em um prazo de 1 ano e meio, ou seja, a promessa não é para agora. Eu só acredito vendo, a finalização desse asfalto é muito esperada, já que a rodovia enfrenta vários obstáculos legais e ambientais. Com as promessas de Lula, a expectativa é que a infraestrutura melhore a conexão de Manaus com o resto do Brasil e fique mais eficaz, é claro, essa conexão, esse contato com... Nós estamos isolados, né, Karine? Pois é, nesse período de seca, então a gente está aqui a mercê. 6 meses, especialmente em meio a essa atual crise hídrica que nós estamos, né, passando, que você falou aí, essa seca danada, então... Olha, a gente já tem aumento de preços, não tem como, a gente aumentou tudo por causa dessa seca. O preço da navegação está mais alto, os produtos, todos os produtos para chegarem aqui estão mais caros. Isso já acontece desde o ano passado. É uma questão crucial. Alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar a conta, quem paga é o consumidor final. Agora, se tivéssemos essa estrada a pleno vapor e transportando os nossos bens para cá, para cima e para baixo,
poxa, a gente não estava pagando esse preço de seca. Bom, mas quem está acompanhando a visita do presidente Lula aqui no Amazonas é o repórter André Meirelles, e ele conversa ao vivo aqui com a gente agora no 18 horas. Boa noite, André. Então, além desse compromisso aí de retomar as obras da BR-319, o que mais o presidente prometeu aqui para o Amazonas, especialmente para diminuir os efeitos da seca e de combate às queimadas? Boa noite, André. Boa noite, Karime e Carlão. Boa noite, ouvinte. Olha, isso mesmo, em Manaquiri, aqui no município da região metropolitana de Manaus, foi anunciado também a chegada de 150 filtros de água com capacidade de 7 mil litros, né? Também o presidente Lula, ele comprometeu-se em fazer aí esse pacto entre Estado e Federação para destravar aí a BR-319. Inclusive, ele convidou o governador Wilson Lima, que acompanha ele nessa visita aqui no estado, para ajudar a definir essas políticas de atuação aqui no Amazonas, né? O presidente Lula também determinou ao ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, que é o Valdez Góes, que também faz parte da comitiva presidencial, para organizar uma reunião com a participação, além aí da participação do governador Wilson Lima, que está com ele nesse momento nesta visita, também dos ministros do Transporte, Meio Ambiente, Casa Civil, parlamentares aqui do estado do Amazonas e quem mais for necessário para, segundo ele, preparar o estado e entregar definitivamente a ligação entre Manaus e Porto Velho. Vamos acompanhar a fala dele. Vamos chamar os vereadores, vamos chamar o ministro do Transporte, o ministro da Casa Civil, a ministra do Meio Ambiente, vamos chamar quem mais for necessário. Vamos preparar o Estado para que a gente possa entregar definitivamente a ligação entre Manaus e Porto Velho. E nós não podemos deixar duas capitais isoladas. Nós vamos fazer com a maior responsabilidade, governador, e queremos construir uma parceria de verdade. 18 horas. Daí, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu essa fala e tinha muita gente ali, né, falando e tal, porque foi uma transmissão também que a gente conseguiu acompanhar. E nenhum assessor com lapela para melhorar esse áudio para mandar pra gente, né? Mas tudo bem, vamos lá. Olha, o presidente Lula anunciou, né, essa retomada das negociações para essa reconstrução da BR-319, que é uma rodovia que conecta aqui a capital amazonense a Porto Velho, em Rondônia. O projeto é para restaurar cerca de 400 quilômetros de estrada inutilizada, como vocês falaram já no começo, né, que é considerada aí fundamental para o desenvolvimento econômico da região, mas acaba levantando controvérsias devido aí ao impacto ambiental, que é toda essa situação que a gente vê de estiagem seca, queimadas, fumaças, né? E também na participação dele, o presidente Lula destacou que a reconstrução vai ser feita de forma responsável. Ele também garantiu a preservação do meio ambiente, Karime, Carlão. Sim, André, o presidente Lula inclusive saiu, é claro, em defesa de Marina Silva e pediu aí um pacto pela reconstrução da BR-319. Ele tá afim mesmo de fazer... toda aquela polêmica, né, que vem sendo falado sobre a reconstrução 319, quando a ministra Marina Silva entra falando em desmatamento e outras pessoas já vêm contrariando ela, dizendo, não, já tá pronta a estrada, que a gente tá querendo só asfaltar isso. É a nossa fala, inclusive, porque a estrada já tá pronta, é só uma questão de você reasfaltar esse lugar, esse local aí, esse trecho do meio que diz que tá a lama pura. Então a estrada já existia em 1970 e não é agora que vai ser o impacto. E lá pro lado de Humaitá a estrada é perfeita, né, cara? Pronto, aí, olha aí. Passou dali pra lá. É um trecho, exatamente. Então é claro que as críticas caem no colo da ministra do Meio Ambiente, porque é ela sempre que emperra, mas diga lá. Olha, enquanto ele discursava para um grupo de ribeirinhos indígenas em Manaquiri, né, aqui no interior do Amazonas, ele estava acompanhado de senadores, ministros de Estado e pelo governador Wilson Lima. Lula disse que as acusações contra a Marina Silva precisa parar. Vamos acompanhar esse trechinho. É preciso parar com essa história de achar que é a companheira Marina que não quer construir a BR-319. E hoje a rodovia, sim, ela tem uma parte para cá que funciona, uma parte para cá que funciona e no meio são 400 quilômetros que foram utilizados. E eu quero dizer para o governador, quero dizer para o senador Maravilha, o senador Dalmaia, eu já conversei muito com ele quando ele era governador do estado. Nós vamos chamar vocês para discutir essa BR-319. 18 horas.
Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do presidente Lula, né, falando aí sobre esse conjunto de medidas para enfrentar também a grave seca que afeta, né, aqui a região da Amazônia. Então, sobre isso, ele disse que vai liberar 500 milhões de reais para manter a navegação dos rios aqui no Amazonas. Isso quer dizer dragagem, André? Isso, essas dragagens foi falado aí, né, os editais para 4 obras de dragagem aqui nos rios do Amazonas e Solimões, e totalizando investimento de 500 milhões de reais, isso nos próximos 5 anos, né? Essa iniciativa, segundo o governo federal, é para garantir a navegabilidade dos rios e facilitar também o transporte de insumos, minimizando os impactos dessa pior seca do Amazonas em 45 anos, né? Essas obras que chegam, na verdade, essas obras acabam chegando tarde, né? Pois as comunidades de vários municípios do estado já se encontram isoladas em função da seca, né? Inclui também a dragagem, instalação de sinalização náutica nos trechos essenciais, né? Fica assim em Manaus, Itacoatiara, Coari, Codajás, Benjamin Constant, Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, né? E de acordo com o Palácio do Planalto, essas e outras medidas de combate, então, à estiagem vão ser aí anunciadas durante essa reunião. Na verdade, vamos falar que agora há pouco eu estava acompanhando, né, essa reunião que estava acontecendo aqui na Suframa, né, que era para acontecer 4 da tarde, acabou atrasando tudo, toda a gente. 5 da tarde começou. Está acontecendo então, nesse momento, né, André? Você estava escutando essa reunião que eles estavam falando. Falando aí dessas medidas, né, que foram para enfrentar esse período. Para enfrentar esse período, inclusive a gente tem também aqui a fala do governador Wilson Lima. Agora há pouco ele estava falou também das dificuldades que o estado tem enfrentado e disse que o governo estadual está disposto a receber essa ajuda do governo federal, seja ajuda como for. Vamos acompanhar a fala dele. Muitas comunidades hoje não conseguem nem ter acesso à água, mesmo aquela água ruim, aquela água difícil, não conseguem ter acesso. Em muitos lugares, em muitas comunidades, a água virou lama. Que a gente possa avançar na questão da regularização fundiária, e talvez esse seja o maior problema da Amazônia. Que a gente possa também avançar numa pauta que é comum a todo amazonense. 10 de 10 amazonenses defendem a pavimentação da BR-319. A nossa população não pode continuar de joelhos e no isolamento. E aqui, presidente Lula, o estado do Amazonas tem toda a disposição de apresentar todas as condicionantes ambientais para que a gente evite desmatamento, para que evite queimada e para que evite os crimes ambientais. Se for para colocar câmera, monitoramento, portal, chip, seja lá o que for que é necessário ser feito, o estado do Amazonas está disposto, assim também como toda a população. Se for para transformar numa estrada verde, numa rodovia parque, não interessa. O que nós não podemos é ficar no isolamento, porque nós somos brasileiros como qualquer outro brasileiro desse país. 18 horas. Não dá para ficar isolado, tá certo, governador? Essa é a fala do governador Wilson Lima nessa participação dessa reunião que está acontecendo agora na Suframa, que também tem medidas anunciadas lá pelo presidente Lula, que são das dragagens aí, né? Que ele fala que tem o objetivo de assegurar a navegabilidade dos rios e o escoamento de insumos essenciais, como os alimentos e combustíveis, que são críticos para a economia local e para o atendimento das necessidades básicas da população, né? Foi anunciado que aqui na região vai receber aí investimentos por meio de editais, como a gente falou, por 4 obras de dragagem e manutenção nos rios Amazonas e Solimões. Isso vai ser no prazo de 5 anos, né? Começando já de 2025, vão ser investidos 500 milhões de reais, isso para garantir aí a navegabilidade, segurança, escoamento de insumos para reduzir os efeitos da forte estiagem da região. E pois como diz, né, chega como atrasado, né? Só porque isso já vem desde o ano passado. Ou seja, só para o ano que vem que esse dinheiro do governo federal vai ser aplicado na dragagem dos rios para o ano que vem. Aí é complicado, né? Daí também fica difícil. A gente tem que cobrar de todo mundo, principalmente do governo federal. E a gente só está com uma promessa de 500 milhões. A gente tem que ficar em cima para ver quanto que esse dinheiro vai chegar, né, André? Isso mesmo. E aí ficou ajustado para cada município. Por exemplo, Manaus e Itacoatiara, no Rio Amazonas, são 92 milhões, mais de 92 milhões de reais que serão destinados para dragagens e melhorias também na sinalização náutica ao longo desse trecho, né? E Coari e Codajás, que já abrange ali o Rio Solimões, a dragagem nesse
trecho vai contar com uma estimativa de quase 130 milhões de reais, né? E Benjamin Constant Tabatinga, que também abrange ali o Rio Solimões, é um investimento estimado de 139 milhões de reais, mais de 139 milhões de reais. Benjamin Constant para São Paulo de Olivença, que também ainda abrange o Rio Solimões, é de 112 milhões de reais e 300 mil, né, que serão alocados para essa dragagem e sinalização, né, que estão sendo anunciadas nesse momento. E a gente vai continuar acompanhando essa reunião, porque acontece ainda agora, né, e amanhã a gente traz aí toda... porque ele vai falar com os municípios agora, o que o governo federal vai oferecer para os municípios para enfrentar esse período de seca que traz, é claro, além da falta de água, que o próprio governador acabou de falar, traz prejuízos para a economia. Carlão, ontem a gente entrevistou o prefeito aqui de Rio Preto da Eva, que é o presidente da Associação dos Prefeitos aqui dos municípios do estado do Amazonas. Ele disse que ia pedir, fazer as reivindicações de verbas para conseguir material, para conseguir maquinários. Insumos, né? São muitas, é uma relação bastante grande. Maquinários para que eles possam trabalhar a terra ao invés de partir para as queimadas. Ele garantiu aqui no 18 Horas em entrevista ontem. Ele falou que é melhor, né? A produção é bem maior. E que ele garantiu aqui que só essa troca, só esse investimento só esse investimento de maquinário, ele garantia a redução de 100% das queimadas nesses municípios do interior do estado. Aumenta a produção. Além de aumentar a produção, é lógico, o Carlão. Obrigada, André. Você no melhor Mix do Brasil. Valeu, André Meireles. 18 horas. Olha só, Karime, ouvinte, justamente no dia que o Lula visita Manaus, a capital amazonense amanheceu novamente coberta de uma densa nuvem de fumaça tóxica das queimadas. Ou seja, o presidente inalou e sentiu o drama dessa fumaça hoje pela manhã. É a terceira onda desse fenômeno em apenas um mês. A causa, queimadas florestais que estão afetando a qualidade do ar na capital amazonense, considerada ruim, segundo o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental. Carlão, eu senti essa fumaça em alguns bairros ontem de noite. Não foi nem só hoje de manhã, foi a noite inteira, a madrugada. Agora, né, depois da manhã, no final da manhã já estava bem melhor. No bairro lá, Morro da Liberdade, o índice chegou a 46, o índice de poluição chegou a 64,9 microgramas. E pra gente ter uma ideia, o índice acima de 25 já começa a ser prejudicial à saúde e chegou a 64,9. Bom, tudo por causa, é claro, como você falou, Carlão, das queimadas aqui na região. A situação, gente, é tão grave que hoje o chefe do clima da ONU defendeu uma ação global para evitar as queimadas na Amazônia. Hoje à tarde também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, o ministro disse que o país vive uma pandemia de incêndios florestais e determinou a convocação de mais bombeiros para atuarem nos estados. O ministro, aqui a gente tem bombeiro concursado que ainda não foram chamados. Isso desde 2022, se eu não me engano. Vamos lá. E até que enfim ele determinou também, olha aí, escuta essa, Carlão, o uso de aviões para melhorar o trabalho. Tipo assim, demorou, né? Meu Deus, né? O trabalho dos militares. Esses aviões para ajudar o trabalho dos militares ainda não chegou aqui não, viu, ministro? Aqui na Amazônia. Outra coisa, ele inclusive autorizou a contratação e a requisição de aeronaves da iniciativa privada. Mas tem que ser uma estratégia de guerra mesmo, né, Carlão? Para combater as queimadas aqui. Tá feia, tá gente, preta. essa semana, segunda-feira, 60% do território nacional estava debaixo de fumaça. Tá feia. Não exatamente pegando fogo, mas estava debaixo de 60% pegando fogo é brincadeira. Não, pois né? Acabou o país. Não, acabou. 60%. Embaixo de fumaça. 60% do território nacional estava debaixo de fumaça. Isso na segunda-feira, dia 9 de setembro, de acordo com informações do INPE. Precisamos realmente, né? Tem que controlar o número de queimadas, porque a situação realmente está crítica, está feia. É muito complicado. Para a gente ter uma ideia aí, só nos primeiros dias de setembro foram registrados mais de 2.000 focos de queimadas. O governo Amazonas declarou, inclusive, situação de emergência ambiental e de saúde pública, é claro. Estamos tudo associado, em todo o estado.
estado a situação está complicada. E com a combinação da seca dos rios e as queimadas, quem sofre a população. A população sente os impactos diretos na saúde e na qualidade de vida. Complica. Foi essa a realidade que o presidente Lula viu, né? Presenciou hoje aqui no estado. Ele viu em loco como está a qualidade do ar, inclusive respirou e inalou esta fumaça tóxica. Estamos convivendo com essa fumaça já há praticamente 2 meses e detalhes com Rodrigo Soares. Nos municípios de Apuí, Eirunepé e Lábrea, a qualidade do ar chegou a 150% pior do que a considerada ruim para a saúde, com 500 pontos nos níveis de poluição, o pior registrado desde julho deste ano, conforme registrou a plataforma World Air Quality nesta segunda-feira. De acordo com o monitoramento, o nível de material particulado presente no ar nesses 3 municípios é considerado perigoso para a saúde. Em situação semelhante está o município de Humaitá, com qualidade do ar em 318 pontos, também considerada perigosa. A principal origem dessa fumaça, segundo o IBAMA, é o sul do Amazonas, especialmente na região conhecida como Arco do Fogo, que inclui áreas entre o Amazonas, Rondônia e Bolívia. Nos últimos 2 dias, essa região registrou mais de 12.540 focos de calor. A maioria ocasionados de forma ilegal, como explica o superintendente do IBAMA, Joel Araújo. As pessoas que ateiam fogo de forma ilegal, insistem em usar ali o fogo para destruir a floresta, também destroem vidas, não só das pessoas que inalam a fumaça nas grandes cidades, nas pequenas cidades da Amazônia, mas também de cidadãos brasileiros, trabalhadores, servidores públicos que são ali colocados em enfrentamento a esse fogo, que advém aí das queimadas ilegais. Pelo menos 3 brigadistas do IBAMA perderam a vida em ações de combate ao fogo na capital Manaus. A situação está mais amena em relação às últimas semanas, com qualidade do ar moderada variando entre 79 e 102 pontos. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 24 minutos e nós vamos falar do caos na segurança pública que agora chegou até nos ambientes das unidades de saúde. É que pacientes e trabalhadores da UPA José Rodrigues, que fica ali na Avenida Camapuã, Zona Norte, viveram momentos de pânico na noite de ontem, Karine. Carlão, escuta o que aconteceu. Os criminosos armados, eles balearam um casal da entrada dessa UPA e causou, claro, imagina quem estava lá, correria, muita confusão entre os pacientes que estavam lá querendo ser atendidos nessa unidade de saúde. E como a unidade não tem vigilância própria, é lógico, a alternativa foi chamar a polícia. Quem explica melhor essa história pra gente é o Diné Araújo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o sangue e as marcas de bala na entrada da UPA, a unidade de pronto atendimento José Rodrigues, localizada no bairro Novo Aleixo, na Avenida Camapuã, na Zona Norte de Manaus. Mas as pessoas doentes e os servidores da unidade de saúde do estado viveram de perto a explosão da violência em Manaus e o horror de presenciar os disparos de tiros bem perto deles. Tudo aconteceu quando um casal chegou em busca de atendimento. Já dentro da UPA, o homem recebeu uma ligação e saiu para atender, seguido da mulher. Nesse momento, ele foi surpreendido por criminosos armados e acabou alvejado por tiros na perna e no pescoço. Ele foi transferido para outro hospital em estado grave. Já a mulher, que também foi atingida, recebeu atendimento imediato e está estável. O ataque na entrada da UPA gerou pânico entre pacientes e funcionários da unidade de saúde. Para o ex-secretário de Segurança do Amazonas, Coronel Amadeu Soares, o ataque de bandidos em uma unidade de saúde é o reflexo de que a violência em Manaus vem crescendo de forma alarmante. Essa tentativa de homicídio aí na UPA, lá na rua Camapuã, no bairro Nossa Senhora de Fátima, é mais uma prova de que os bandidos estão como querem, né? A ausência de policiamento ostensivo, a ausência de ocupação dos espaços pelo Estado com a Polícia Militar, através da Polícia Ostensiva, fazendo prevenção,
é o que deixa à vontade os criminosos para praticar esse tipo de crime, né? Então eu vejo isso com muita preocupação, porque Manaus está uma cidade completamente vulnerável à violência pela falta de policiamento ostensivo. A Polícia Militar e a Força Tática foram acionadas e o caso segue sob investigação. Mas, de acordo com o ex-secretário de Segurança, Coronel Amadeu Soares, a investigação exige pessoas que se dediquem a ela, coisa que o Estado não dispõe devido ao grande número de casos à espera de investigação e o reduzido quadro de policiais. A questão é que o volume de homicídios e de tentativas é muito grande, e em que pese a equipe da Delegacia de Homicídio seja muito competente, mas o volume de crimes torna o trabalho deles um trabalho insalubre, um trabalho cansativo, exaustivo, e que talvez a equipe não dê conta. Por conta dessa ausência de policiamento na rua, provoca esse excesso de crimes aí, porque a criminalidade está se sentindo à vontade. Prova disso é a violência desenfreada que aterroriza os moradores da capital, como a tragédia do fim de semana envolvendo uma criança que morreu vítima de bala perdida no bairro Jorge Teixeira durante um confronto entre facções rivais. O 18 Horas tentou ouvir a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Claro, né, Carlão? A gente segue aguardando a resposta, porque o cidadão, a população merece sim uma satisfação, lógico. Respeito, exatamente. Bom, e essa tentativa de assassinato, gente, em frente de uma unidade de saúde, apenas mais um exemplo de como está a saúde, ou melhor, a segurança no estado do Amazonas, a falta de gestão, a falta de projeto, a falta de inteligência, né, Carlão, que a gente sempre lembra que... Enfatiza. Enfatiza, não tem, essa gestão não é capaz de lidar com a violência e afeta, claro, todos nós. Outro caso que chamou a atenção hoje foi a morte de um motorista por aplicativo, Josemar José Lopes, de 42 anos, no assalto. 3 homens e um adolescente pediram a corrida e anunciaram um assalto. O motorista reagiu e foi morto na hora. A polícia conseguiu prender os 3 suspeitos. Olha só, os 3 homens vão responder por latrocínio. Já o adolescente vai responder por ato infracional análogo ao crime de latrocínio. Na tarde de hoje, centenas de motoristas de aplicativos fizeram uma manifestação contra a morte do companheiro de profissão e a insegurança parte das plataformas e do poder público. É impressionante como as pessoas não se sentem seguras em lugar nenhum, simples assim. Carlão, e a resposta do governo tem sido inadequada, lenta, deixando a população à mercê dos criminosos e a gente aqui esperando um posicionamento, uma satisfação da Secretaria de Segurança Pública, que simplesmente não fala nada. A falta de políticas eficazes de combate à criminalidade, a ausência de presença de policiais nas áreas mais vulneráveis são evidentes e torna tudo ainda mais perigoso para todo mundo, mas vale a nossa ressalva de sempre. A gente, claro, sabe que na rua, a polícia, a pessoa que está lá no dia a dia, nessa labuta, são pessoas honradas, são pessoas sérias, que trabalham com o que tem, como podem. A gente não sabe nem como a real dificuldade que esses profissionais enfrentam para estar na rua, enfrentando a criminalidade e trazendo segurança, tentando trazer um pouco de segurança para a população. Só que aí a questão não é com eles. Aqui vai o nosso respeito para esses homens e mulheres honrados. A questão é acima, é uma questão de gestão. Aí é que tá a questão, né, o Carlão? Aí que tá faltando um efetivo mesmo na rua, tá faltando, né, gente para atuar em inteligência. Temos visto aí promessas vazias, né? Propagandas irreais e ações pontuais que não resolvem, porque o problema está aí, o problema continua e está aumentando, é um problema estrutural da segurança. É hora, sim, de exigir responsabilidade das autoridades e a população não pode, é claro, continuar vivendo com medo e é dever, né, do governo, né, do Estado garantir a segurança de seus cidadãos. Pois é, não consegue. Precisamos de ações concretas, como você falou, de planejamento a longo prazo para enfrentar essa crise. O que mais precisa acontecer, gente, para que as medidas sérias sejam realmente tomadas? A gente está vendo na imprensa agora sequestro relâmpago, está virando comum aqui, uma coisa que nunca existiu aqui em Manaus. A gente tem que ter essa reflexão. Quais medidas que deveriam ser tomadas para a segurança pública, para resolver a questão da segurança pública aqui em Manaus, pelo menos?
Agora 6h31, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora, Karine. Vamos falar dos bastidores da política local. Vamos falar com Cíntia Brink, que já está aqui com a gente. Cíntia, então, depois da visita, né, do presidente Lula, que ele ainda está aqui, está em reunião na Suframa, exatamente, com o governador e tudo mais, o ex-presidente Bolsonaro agora que confirmou visita aqui para Manaus, não é isso? Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. É isso aí. Lula, né, a gente estava até esperando que ele viesse por conta de Marcelo Ramos, que é o candidato do PT aqui em Manaus. Nós temos um candidato da esquerda, um candidato do PT, e diz que chegou a esse lugar com o apoio e até o pedido do presidente Lula. Mas Lula não apareceu por aqui para fazer essa campanha para ajudar Bolsonaro. Já apareceu no momento de convenção de Alberto Neto. E agora anuncia aí que retornará no dia 28 de setembro, quer dizer, ali na hora da marca no gol, né? Ele vem chegando, porque a eleição é dia 6. Dia 6 a gente vai lá nas urnas e vai escolher quem é o nosso candidato. Bolsonaro tá vindo por aí dia 28, então talvez a estratégia ali calculada, e aqui sou eu tentando entender o que rolou, porque ele chegou a anunciar, né, a assessoria ali de Capitão Alberto Neto chegou a anunciar que ele viria antes, viria em agosto, mas talvez o cálculo tenha sido feito ali pela assessoria dele de, acho que mais perto da urna, vai ficar mais na lembrança, e aí a pessoa vai votar em Alberto Neto, porque é como votar em Bolsonaro. E a gente sabe que Manaus tem fama, né, de ser super de direita, e Alberto Neto é o candidato da direita em Manaus. Então, acho que essa foi a estratégia. Agora, se a vinda de Lula influenciou alguma coisa no anúncio da vinda de Bolsonaro, eu acredito que não, até porque são dois públicos tão diferentes, é difícil furar essa bolha, né? Agora, o Cadu trouxe a informação dizendo que, enfim, uma pesquisa que, no fim das contas, o Bolsonaro tem mais influência para as eleições do que o Lula. Então, a presença do Bolsonaro... mais voto. Exato, ele transfere mais voto do que Lula. Então, de repente, também não ia fazer muita diferença. A maioria do país, né? Então ele não faria muita diferença com o Marcelo Ramos, talvez. Pra falar a verdade, desde que em agosto o Bolsonaro não veio, essa equipe aí da direita, a campanha de Alberto Neto ficou muito aflita em dizer qual era a nova data, porque tem que desfazer esse mal entendido, né? Pega mal, dizer, ele vai vir dia tal, ele não vem, fica uma marca ali, manchou um pouco. Então, se ele tá apoiando ele tem essa força de... Aí pra resolver, não, agora dia 28 ele virá por aqui pra fazer campanha, pra dizer, pra apertar lá na urna o número de Alberto Neto. Beleza. Link Marcelo Ramos, candidato do PT, né? Ele aproveitou a visita do presidente para encorpar a campanha de prefeito. Ele tá acompanhando o presidente, Marcelo? Ele tá aparecendo na foto? O Lula veio pra Manaus por conta da estiagem, da seca e tudo mais. É uma vinda institucional. Então, durante o momento, digamos assim, de expediente, ele não poderia falar nada sobre Marcelo Ramos, não poderia fazer a eleição. Não sei se configura exatamente crime, mas mínimo pega muito mal, né? Usar a agenda da estiagem para fazer campanha. Mas fora do horário de expediente, feito o que tinha que fazer, que foi a agenda institucional por aqui, aí sim ele falou com Marcelo Ramos, gravou um vídeo. Sim. E nesse vídeo o Lula fala, né, pede voto declaradamente ali para Marcelo Ramos, fala dele como um bom candidato que vai resolver e tudo mais. E aí Marcelo devolve dizendo que se ele, quando ele for o prefeito, né, que se é muito... Não tem autoestima falar assim. Então... Boa. Quando ele for o prefeito, ele vai fazer muitos pedidos para o presidente Lula, aí falando de uma parceria entre a gestão municipal e federal, que realmente rola, né? Se o Marcelo vira prefeito, tendo um prefeito do PT e um presidente do PT, a gente entende que há uma força maior aí, uma conversa mais direta com o governo federal. E aí foi um vídeo curto, um vídeo que os dois aparecem felizes ali, fazendo essa propaganda mesmo, e foi para as redes sociais. Boa. E Blink, o Amon
Amon Mandel, parece que ele conseguiu o direito de resposta contra o candidato Roberto Cidade. Esse foi o primeiro direito de resposta veiculado na propaganda eleitoral. A gente já tem isso? Nós temos sim. O juiz eleitoral Roberto Tactomi, acho que ele tá famoso de tanto que a gente fala as decisões dele aqui, né? O Tactomi, ele determinou aí a retirada da campanha eleitoral do deputado Roberto Cidade. O que foi que o Roberto Cidade falou que foi tido aí como quebrando, manchando a honra de Amon Mandel? Ele fala assim, aspas dele: você vai ver lá em Brasília, onde o Amon, ele não chega a citar o Amon, mas ele está antes se referindo ao Amon, divide o gabinete com deputados de esquerda, inclusive uma deputada transgênero. Amon defende pautas contra a família. Não é essa mudança que Manaus precisa, é o que diz Cidade. Para a defesa aqui de Amon Mandel, né, o que ele declarou para retirar aí a retirada dessa propaganda, é que ele foi preconceituoso e transfóbico, porque ele faz uma crítica de com quem o Amon anda e nisso ele faz falas transfóbicas. Por conta disso, Amon ganhou o direito aí de aparecer na propaganda no tempo de Roberto Cidade, e aí ele se defende, fala que foi uma propaganda mentirosa, preconceituosa e transfóbica. Sim. E aí é por isso que você pode ter visto Amon no tempo que na verdade, de Roberto Cidade, mas foi uma decisão eleitoral. E sim, como a gente falou antes disso acontecer, né, que as decisões eleitorais nesse período, elas ficam muito rápidas. Muito rápidas, justamente para que faça sentido, né, para que a coisa realmente possa fazer efeito, porque funcionar. Se ele fala algo aqui, aí só daqui um tempão que vai ganhar o direito, nem tá mais tendo propaganda, olha só. Enfim, então para evitar que isso aconteça, a justiça eleitoral nesse período pega fogo, viu? E Brinque, nós temos nova direção aí. O desembargador Jomar Fernandes foi eleito presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas e Carla Reis para o Tribunal Regional Eleitoral, não é isso? É isso, a gente já tinha anunciado, né, que seriam esses, no caso, tanto a Carla quanto o Jomar, eles eram nomes mais do que certos, porque eles concorreram com eles, então eles ganharam por WO. O desembargador Jomar Fernandes foi escolhido aí para presidente do TEJAM por aclamação, 25 votos unânime, e a desembargadora Carla Reis também foi eleita presidente do Tribunal Regional Eleitoral, mas ela não pega esse problema que é ser presidente durante uma eleição, que não deve ser fácil pegar em uma eleição e pegar em tempos sem isso, mas de qualquer maneira ela passa a ser a presidente no biênio 2025-26. E a vice-presidente do TRE foi eleita a desembargadora Nélia Caminha. Então, TRE está só com mulheres, né? Carla Reis como presidente e como vice Nélia Caminha, aí na direção. E foram 22 votos favoráveis. O desembargador Ayrton Gentil foi eleito vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Então, estão definidos os nomes porque a votação foi feita na manhã desta terça-feira. Karime, Carlão. Obrigada, Blink. Tem mais alguma notícia quente aí pra gente? Só amanhã. Ai, gente, tem a briga da Alessandra. Como é que eu ia sair daqui sem contar essa? Conta. Hoje, na Assembleia Legislativa, teve sessão com briga e tudo mais, entre 3 deputados. Veja só, até trouxe aqui o áudio, na verdade até o vídeo, porque quando é assim a gente traz. O que aconteceu? Daniel Almeida, que é deputado e também é irmão do prefeito Davi Almeida, ele estava fazendo o seu momento ali na tribuna e ele estava falando de feitos da gestão do prefeito Davi Almeida. Nisso, ele começou a atacar o governo do estado do Amazonas. Só que a gente sabe que o Wilson Lima tem uma base fortíssima dentro da Assembleia, né? E aí a base, mais precisamente Felipe Souza, que enfim, núcleo duro aí da base de Wilson, ele foi defender o Wilson Lima. Então ele pegou o microfone e ficou rebatendo, né? Ele fez falas como que tinha que abrir uma CPI para investigar como que foi utilizado o repasse do governo para a prefeitura e tudo mais. Virou um bate-boca, porque a palavra estava com Daniel. E aí Felipe Souza entra no meio da fala dele, interrompendo mesmo, quando a Alessandra Campelo, que estava presidindo, teve que dizer: vou desligar o microfone dos dois. Que feio, chegou nesse ponto. E aí ela explicou: olha só, Felipe Souza, não é sua vez, é a vez do coleguinha. E tem que passar a palavra para ele, deixa ele falar e não façam ofensas, nem de Felipe pro Daniel, nem de Daniel pro Felipe. Caramba. Apenas falem. E aí o Daniel, ele falou assim: não, mas tem que explicar, porque é muito
muito complicado a gente estar falando aqui, é interrompido, eu estão me censurando. Aí nessa, a Alessandra Campelo responde assim: tá vendo como é bom ser mulher? Mulher, a gente de vez em quando é silenciada. E nisso ele responde, mas eu tô contando muito. Vamos ouvir o que ele falou. Vamos ouvir aí na Assembleia Legislativa hoje. Senhores deputados, calha a boca você. Senhores deputados, não tem educação, senhores deputados, por favor, gostaria de pedir calma. Senhores deputados, não vem me respeitar aqui não, moleque é você. Queria que fechasse o microfone dos deputados. Não, os dois estão gritando, deputado Daniel. Ele vai permitir, vamos permitir a fala do deputado Daniel, e eu gostaria que o senhor também, deputado, não ficasse provocando com palavras às vezes ofensivas os colegas que estão aguardando o seu momento da parte, e vice-versa. Então vamos manter aqui, deputado Daniel, a civilidade, por favor, tá? Obrigado, presidente. Mas eu gostaria que a senhora mantesse a ordem. Eu estou falando, ele liga o microfone e fala, a senhora manda me calar. É difícil, né, deputado? O senhor imagina nós mulheres que somos cortadas o tempo todo. Mas eu gostaria de pedir aos colegas que Vítima não, deputada. Vítima não, presidente. A senhora é presidente da Câmara. Deixa eu lhe dizer uma coisa, deputado. Você vitimiza. Eu tô falando, é meu tempo de falar, deputada. É o seu tempo de fala. Eu estou presidindo a sessão e eu posso falar. Eu quero lhe dizer uma coisa. Respeite meu tempo, por favor. Me respeite, tá? Eu não tenho nada a ver com o seu nervosismo por conta dos problemas da prefeitura. Senhor, me respeite. Me respeite. Aqui o negócio é diferente. É a senhora. Aqui também é diferente. Me respeite. Me respeite. Não estou me vitimizando nada. Não venha com esse discursinho pra cima de mim, não. Porque a senhora deveria estar defendendo as mulheres. Corte o tempo. Corte o microfone do deputado Daniel. Corte o tempo. Eu, deputada Alessandra Campelo, eleita no 3º mandato, estou presidindo a sessão. E o senhor me respeite. E agora o tempo vai voltar ao senhor para falar com respeito. Porque se não falar com respeito, eu vou cortar de novo. Você vai ter que aprender a respeitar uma mulher parlamentar. Aprenda a respeitar uma mulher parlamentar. 18 horas. Gente, gostei, botou moral aí. Como é que eu ia sair daqui sem contar isso? Não, sem mostrar trazer esse embate, gostei, ela arrasou ali, botou ordem na casa. Tem gente que gostou da posição de Alessandra Campelo, teve gente que incomodou que ela tava, que ele falou que vitimizou e concordou com ele. Enfim, o fato é que depois disso, Daniel Almeida nem pegou mais o microfone, nem ficou na sessão, ele foi embora do plenário. E a Alessandra falou sobre essa última fala, né? Ela reforçou essa história de que não é pra vitimizar a mulher, enfim. E eu volto com mais informação pra você amanhã. Obrigada, Blink, até amanhã. 6h44. 18 horas. Olha só, continue em 100,7 daqui a pouquinho, Brasília. Senado discute cobrar pedágio nos rios. É o nosso assunto em instantes. Mix. Agora tempo e temperatura para amanhã, quarta-feira. Karime Leão. Previsão do tempo. Não há previsão de chuva para amanhã, quarta-feira, gente. O dia deve ser de sol com algumas nuvens. A mínima prevista é de 27 graus, a máxima pode chegar a 37 graus. A umidade relativa do ar fica entre 36% e 75%. Mix. Olha só, a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a Operação Dog Bread com o objetivo de desmantelar a facção Família do Norte, que atua no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro e que teve origem aqui em Manaus. Exatamente, Carlão. Na ação foram cumpridos 127 mandados judiciais, incluindo 25 prisões temporárias e 51 buscas e apreensões. A repórter Nathalie Moraes acompanhou esse assunto, conversa com a gente ao vivo aqui no 18 horas para trazer mais detalhes. Boa noite, Nathalie. Então, aqui no Amazonas foram cumpridos os mandados em Manaus e em Tabatinga, é isso? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. É isso mesmo, Karime. Por parte aí do Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil aqui do Amazonas, com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Delegacia Interativa do município de Tabatinga, participaram aí da Operação Dog Head, né, que foi deflagrada nesta terça
terça-feira. Como você disse, Karime, essa operação foi coordenada pela Polícia Federal do Distrito Federal e cumpriu aí 13 mandados em nome de investigados por integrar aí a facção Família do Norte, uma organização criminosa que hoje já tem aí um alcance nacional. Durante essa operação foram cumpridos aí mais de 127 medidas judiciais. E aí em nome de integrantes dessa organização criminosa, responsável aí por tráfico de drogas interestadual, lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e integração em organização criminosa com atuação no Distrito Federal e também, né, atuando aí em outras áreas da federação, como aqui no Amazonas. Essa operação resultou aí no cumprimento de 13 mandados em Manaus e em Tabatinga e em mais uma frente aí dessas organizações que tentava se instalar aqui no Amazonas. Em Manaus foram cumpridos 9 mandados pelos policiais civis do Departamento de Combate ao Crime Organizado, com o apoio aí do CORE. Em Tabatinga, a equipe policial do município realizou aí o cumprimento de outras 4 ordens judiciais. Segundo a Polícia Civil aqui do Amazonas, Karime, essa organização criminosa, ela era vinculada ao Departamento de Repressão. E aí, o que as investigações apontaram? Que o tráfico de drogas que saíam ali da região da Tríplice Fronteira eram enviadas para o Distrito Federal e o dinheiro da venda desses entorpecentes eram injetadas em empresas fantasmas aqui do Amazonas. Gente! Então, assim, eles usavam de construtoras, de situações que não existiam para lavar dinheiro através do tráfico de drogas, enviando drogas, inclusive, para outros estados aqui do Brasil. A gente tem uma fala do delegado Paulo Coppi, ele que é delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, que presidiu aí essas investigações. Vamos conferir. Precisavam de empresas que apenas possuem um local físico, mas sem qualquer movimentação real, a fim de justificar as movimentações bancárias que eram muito grandes. Esse fato se combina com a utilização da mescla, que há uma atividade ilícita no local, bem pequena, em que se introduz o dinheiro oriundo do tráfico de drogas dentro dessa empresa, desse CNPJ, a fim de fazer uma movimentação virtual do que está acontecendo na empresa. E isso eles fazem a dissimulação dos valores e depois utilizam o dinheiro como se fosse todo ganho de forma lícita. 18 horas. Karime, Carlão, a gente ouviu aí a fala do delegado Paulo Coppi, ele que é delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, que presidiu aí as investigações. Ao todo, né, nessa operação nacional, foram apreendidos dinheiro, documentos e materiais eletrônicos para armazenamento de conteúdos com cunho do tráfico de drogas, e essas empresas aí realmente lavavam aí dinheiro através do tráfico. Foram cumpridos 128 mandatos, sendo 25 de prisão temporária e 51 de busca e apreensão em todo o Brasil. Karime, Carlão. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. 6h49, você era o melhor mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Vamos agora para Brasília, Carlão. Vamos conversar com o nosso correspondente, Cadu, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Cadu também está na correria aí, né, Cadu? Vamos lá. O governo federal regulamentou o serviço militar feminino voluntário. Vai funcionar como o serviço militar obrigatório para os rapazes a partir de 18 anos, só que no caso das mulheres vai ser voluntário. A menina que quiser vai lá e se voluntaria e faz o serviço militar. Devia ser obrigatório também. Pois é, mas aí nesse caso tá como voluntário. E o que acontece? Acontece que o deputado federal Alberto Neto pediu mais informações sobre essa medida. Só que no texto, nesse pedido de mais informações, o deputado fez afirmações muito machistas até, defendendo que o serviço militar deve permanecer como uma responsabilidade masculina, respeitando o papel natural de cada gênero. Aí viajou, cara. Tá escrito isso, Carlão, tava escrito. Pois é. Cadu, você conseguiu falar com o deputado federal Alberto Neto, não é? O que ele disse? Parece que ele disse, enfim. Explica pra gente como é que tá essa situação. Fala, Cadu.
Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, o problema não é questionar, é como se questiona, né? E ainda mais num tom machista, né? Como ele fez no ofício que ele encaminhou ao Ministério da Defesa. A polêmica foi tão grande que ele acabou retirando o ofício de circulação, alegando o erro técnico da equipe dele aqui em Brasília. Hoje à tarde, o deputado Capitão Alberto Neto apresentou um novo ofício, mais enxuto, menos machista, questionando o Ministério da Defesa sobre que mudanças vão ser feitas nos quartéis para receber as mulheres, sendo que são espaços eminentemente de homens. Ok, um tom bem mais brando em relação ao ofício anterior. Para quem não ficou sabendo dessa história, foi o seguinte, gente: o deputado federal Capitão Alberto Neto, candidato a prefeito de Manaus e que tem uma mulher como candidata a vice na chapa, ele encaminhou ao Ministério da Defesa um ofício questionando a recente medida do governo, como você falou, que abre a partir do ano que vem o alistamento militar voluntário para as mulheres. Aquele mesmo procedimento quando os meninos completam 18 anos. Sim. O deputado apresentou um argumentos absurdos, dizendo que o serviço militar sempre foi responsabilidade dos homens e que as mulheres são a espinha dorsal das famílias, que cuidam dos filhos e que o ingresso delas seria comprometer a estrutura familiar. E ele seguiu a retórica dizendo que a entrada das mulheres altera a essência do simbolismo do serviço militar e que abre espaço para narrativas progressistas. Século XIX isso aí. Nossa, ou seja, as mulheres trabalhavam desde a Segunda Guerra, a mulherada estava lá trabalhando, ajudando a fazer bomba. Pois é, né? Ou seja, Karime, Carlão, o Capitão Alberto Neto, ele teve um olhar eminentemente machista, ideológico, atrasado, né? Mas é importante frisar que as mulheres já estão nas Forças Armadas há muito tempo, elas são muito fortes, falta representatividade, claro, falta mais espaço, falta mais reconhecimento, igualdade nos cargos de comando. Essa é a principal queixa delas, mas dizer que isso representa ameaça às famílias e abre espaço para o progressismo, aí é absurdo demais. Então essa polêmica acabou sendo destaque de hoje no jornal Folha de São Paulo e por essa razão o deputado resolveu deletar o ofício e encaminhar um outro mais neutro e mais enxuto, como eu disse. Então bola fora do deputado Capitão Alberto Neto, justamente em tempos de campanha municipal. Karime, Carlão. Ricardo, olha só, agora é verdade que os senadores estão discutindo entregar para empresas privadas, olha só, a exploração do tráfego de embarcações. É como, né, se fosse um pedágio, né? A gente pode começar a pagar, inclusive para transitar aqui na região, Cadu. É estranho isso. É o primeiro rio, inclusive é o nosso aqui próximo, que é o Rio Madeira. Esse trecho entre o Amazonas e Rondônia. Cadu, é uma situação complicada, né? Porque a gente já tá cheio de tantas cobranças, né, cara? E a gente quer menos cobrança e o que a gente vê são mais e mais cobranças. Ou seja, quanto mais a gente reza, quanto mais a gente pede, vem o contrário, Cadu. Que situação é essa? Papai do céu não tá sendo muito legal conosco. Com os brasileiros, né, Cadu? Com os brasileiros, especialmente com nós aqui no norte, né? Do bolso. Exato. Carlão, o governo começa a avançar nessa proposta de cobrar pedágio nos rios. E pelo projeto do governo, por enquanto, a ideia não é cobrar dos barcos de passageiros, e sim das embarcações de transporte de carga. Mas claro que muitos barcos de linha transportam cargas junto com pessoas. Mas esse é um ponto, Carlão, que não foi discutido em detalhes nessa reunião de hoje entre os senadores e o governo. Nessa reunião estava presente somente o senador Eduardo Braga, do estado do Amazonas. Carlão, o fato é que o governo está querendo transformar os rios em hidrovias e dessa forma conceder essas hidrovias para a iniciativa privada administrar. E como essas empresas ganham dinheiro? Com pedágio. O primeiro rio a ser pedagiado, como você disse, seria o Rio Madeira, que no trecho de 1.000 quilômetros que começa no estado do Amazonas e termina em Rondônia. E segundo a ANTAQ, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a empresa que ganhar a concessão dessa hidrovia vai fazer o melhoramento no trajeto, sinalização, balizamento, dragagem, enfim. E a empresa, em contrapartida, vai cobrar o pedágio, segundo a ANTAQ, no valor de 89 centavos por tonelada.
Parece pouco, mas lá passam milhões de toneladas de grãos, milho, soja, sem falar de cargas que saem da zona, o vai e vem da Zona Franca de Manaus, né? Claro que isso de cara vai implicar em mais um custo para a Zona Franca de Manaus. Vai começar dando problema para a Zona Franca, depois para os passageiros. Eu trouxe uma fala do diretor da ANTAQ, o Eduardo Neri Filho, exatamente sobre a Zona Franca. Ele responde uma pergunta do senador Confúcio Moura, de Rondônia. Vamos ouvir o que ele disse. Logicamente, os produtos da Zona Franca de Manaus serão também taxados? Senador, olha, só vai ser taxado, a gente está ajustando a modelagem, mas quem não necessitar de 3 metros de calado máximo operacional, ele não faz sentido ele ser cobrado, porque ele já iria trafegar naquela hidrovia de qualquer forma. Então, assim, a métrica nossa é cobrar somente daqueles que exigirem o calado de 3 metros. Quem calar menos de 3 metros, ele não vai ser cobrado. Perfeito. 18 horas. A gente acompanhou a fala do diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Eduardo Neri Filho. Cadu, sem condição, né, Cadu? A gente já está pagando aqui a taxa da seca, a gente já está precisando de um esforço aí de tudo quanto é governo estadual, governo federal, para conseguir ir e vir, e ao invés de facilitar a nossa vida, resolvendo a questão da BR-319, estão inventando o pedágio de Rio. Para, né, E outro detalhe, se você cobrar de alguém, esse alguém vai cobrar de um outro alguém, né, Cadu? No fim das contas, quem vai repassando, não existe. Vai repassar pra sobra gente. Pra gente, sobra pro povo. Aliás, essa gestão, esse governo Lula, parece que ele tá vendo, ele tá querendo taxar tudo, vai taxar o valor do sol, aqui em Manaus, aqui no Amazonas tem muito sol, vamos taxar o sol, porque nessa região tem muito, tá difícil, Cadu? Tá difícil. Essa discussão começou pelo fato do inchaço, né, das rodovias federais, né? Tem muita carga, o agronegócio demanda muito e a saída seria utilizar os rios, né, para fazer o transporte entre os estados, chegar aos portos e alcançar o exterior. O Rio Madeira seria uma solução. Só que eles estão falando que a ideia é taxar as empresas, é taxar as cargas, mas é claro que isso vai chegar. Cobrou deles, eles cobram da gente. O maior fluxo também é de passageiros e eles vão taxar porque as embarcações têm carga. Exato. E aí como é que vai ser? Eles não vão deixar passar. Então é uma preocupação nossa aqui. E peraí, desafogar a rodovia, a gente tem lá, por acaso, rodovia que saia daqui dessa região para o resto do país? Não tem. Não, eles dizem no caso o fluxo, né, com o resto do país, né? O Rio Madeira ele conecta Rondônia, outros estados, enfim, né? Olha, tá absurdamente absurdo essa gestão, a gestão da taxação. Exatamente, a questão de transformar os rios em hidrovias é uma demanda de muitos anos por parte dos donos de embarcações, das transportadoras. Agora, taxar, eis o problema. Pois é. Cadu, traz pra gente as outras rapidinhas do dia, rapidinho. Bora lá, Karime, Carlão. Eu vou fazer que nem a Blink, né? Não posso deixar de falar. Diga. Eu destaco primeiro a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que adiou agora à tarde a votação daquele projeto de lei que garante a anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023. O motivo foi a falta de entendimento, faltou acordo, teve muita discussão, teve muito bate-boca entre os parlamentares e como abriu sessão no plenário que obriga todo mundo a voltar para o plenário, a decisão da presidente da CCJ foi adiar a votação para amanhã, quarta-feira. Mas é provável que amanhã a discussão também vai ser adiada, Karime, porque os deputados da base do governo vão entrar com aquele famoso pedido de vista coletiva ao projeto de lei. E quando se pede vistas, é mais tempo para analisar a proposta e dessa forma ganhar mais tempo. E o segundo destaque, Karime e Carlão, foi a decisão da Justiça Federal, do Distrito Federal, que condenou o governo Lula a pagar a indenização de R$15 mil por danos morais ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, por danos morais, como eu disse. No início do governo, logo no início de 2023, a primeira-dama Janja, a gente lembra disso, ela fez uma coletiva de imprensa para dizer que 83 móveis e utensílios do Palácio do Planalto teriam sumido após a saída de Bolsonaro. O próprio Lula
também disse isso numa entrevista. E com essa alegação, com essa narrativa, foram gastos R$200 mil com a redecoração do Palácio do Planalto. E com o passar do tempo, após uma contagem mais minuciosa, foi verificado que os objetos estavam nos depósitos do governo e que nada havia sumido. Então, por isso, a aplicação do dano moral nesse valor módico de R$15 mil. R$15 mil eles gastam com sushi, gente, numa noite só. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada, Cadu. Boa noite. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, Cadu. Agora 7 horas em ponto em Manaus. Vamos agora, então, direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje ao Amazonas marca uma posição do governo federal em relação aos eventos climáticos extremos na região. A seca, o desmatamento, a onda de calor e os incêndios florestais levaram o governo federal a encarar a situação como crise. Lula escalou ministros de todas as áreas para oferecer respostas emergenciais. O evento climático e os crimes ambientais causam danos à saúde e provocam sofrimento à população. As medidas anunciadas devem ser implementadas e, se não forem, devem ser cobradas. Assim como devem ser cobradas medidas de prefeitos e governadores da região contra a destruição da floresta. Acima de tudo, é preciso que as medidas em defesa do meio ambiente sejam aprofundadas e se tornem perenes, com consequências duradouras. É preciso fazer um combate intensivo contra as causadas das grandes secas que estão no desequilíbrio ambiental. Só assim, no futuro, será possível pensar em voltar ao mínimo de normalidade dos ciclos de chuva e, portanto, do ciclo de cheias e vazantes dos rios da Amazônia. 7:02, Karime, boa noite. Um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.